Bom dia, bom dia domingo, bom dia. Tá gostoso hoje, não tá muito frio, tá um friozinho gostoso, mas tá bom. Todos os dias eu agradeço por não ter chegado aquele frio que insuportável. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou muito amante do frio. Mas enfim, hoje eu coloquei o celular despertar 8h30 da manhã, mas às 6 horas Deus já começou a me incomodar na cama. E eu digo que foi Deus porque eu amanheci numa vontade imensa, imensa de ler a palavra. Todos os dias eu tenho acordado e ouvido as orações de um bispo que ele só prega sobre a palavra e não fala sobre igreja, placas de igreja, enfim. E depois dessa oração eu medito na palavra. Eu comecei lendo o livro de Esther e agora eu estou no livro de Jó. E eu acordei com uma vontade imensa, imensa. E veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu tô um pouco assim, emotiva porque eu orei agora e me desceu uma graça tão grande de entender o poder de Deus, a mão de Deus na minha vida. Primeiro eu vou ler uns salmos, porque eu não sabia o que eu ia dizer, o que eu ia falar, mas depois da oração caiu bem quentinho do céu. Salmos 23 é um salmos muito conhecido, né? Mas uma coisa que me faz meditar, que cada vez que a gente lê, a gente entende mais a palavra. A primeira vez que eu li Salmos 23, eu nem me lembro quando foi, foram apenas palavras difíceis e que eu não entendia. Mas após um ano estar servindo a Jesus, sendo cristã, a gente se transforma todos os dias e Deus se revela na palavra pra gente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo ele já foi mencionado na igreja por várias vezes. Ele já foi pregado em cima dele por várias vezes em que eu estava lá. E quantas outras não foi também, né? Só que na visão de cada um, da forma como Deus entrega. Essa palavra, essa frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, às vezes as pessoas pensam que é conforme as necessidades delas. E na verdade, é só Deus que sabe da nossa necessidade. Não é o nosso querer. E às vezes, na maioria das coisas, que isso é muito frequente, as pessoas pensam que é bens materiais, que é na parte financeira. E eu já ouvi sendo pregado na igreja, uma vez, que é sobre a presença de Deus, que não vai faltar, aliás, que pode faltar tudo, mas a presença de Deus nunca vai faltar na nossa vida. Mas ainda é muito mais do que isso, e hoje, na oração, eu entendi. A graça dele, a misericórdia, a presença dele nunca vai faltar na nossa vida. A gente tem que agradecer diariamente por a gente ter um cobertor, um agasalho, quanto tantos não têm isso. E ainda assim a presença de Deus está lá com eles. Então, assim, quando a gente entra mais a fundo na palavra,
É muito mais do que a gente imagina, é muito mais do que imagina. Por todos os dias da minha vida eu quero meditar na palavra de Deus. E quantas vezes eu voltar nesse salmo, Deus vai falar algo diferente comigo. Meu Deus, eu consigo olhar para esse mês de junho que passou, a mão de Deus sobre a minha vida. Meu Deus, é muito forte. Eu não conseguiria dizer em palavras o que Ele fez. Eu tive tantas aflições, eu tive tantas dificuldades, nada financeiro, tá? Mas Deus pôde me sustentar nas suas mãos, no seu colo, o tempo todo. Eu tinha dias que eu sabia que Deus estava comigo, mas hoje, é por isso que Ele me incomodou muito na cama hoje, porque Ele queria falar comigo, Ele queria me mostrar isso, que a presença dEle nunca me faltou, que a graça dEle, a misericórdia dEle sempre esteve comigo. E eu tenho buscado isso dia após dia. Não pense vocês que eu sou perfeita, eu não sou, eu falho todos os dias. Mas cabe a mim querer melhorar isso. Eu tenho que negar quem eu fui, quem eu sou, para todo dia Deus encher mais um pouquinho. Como um vaso que é quebrado e é refeito, e Deus faz perfeito a cada dia. E Ele me enche com seu óleo, né? Ele me faz transbordar. E nos Salmos fala sobre isso. Só que a gente tem que se negar todos os dias. Eu vejo na igreja, eu ouço coisas do mundo sobre visões diferentes da igreja, né? Mas quem tá lá dentro não é para ter visão da igreja, dos irmãos, das pessoas. É para se renovar a cada dia na palavra. E às vezes eu ouço coisas assim, que tem pessoas que dentro da igreja é de uma forma e fora da igreja é de outra forma. Nós, como seres humanos, a gente observa muito isso. Só que o que eu, Renata, tenho que fazer é o que eu sou lá dentro da igreja, eu tenho que ser aqui fora. E não é fácil, não é fácil. Primeiramente, a gente tem que amar, principalmente as pessoas que nos ferem. E a gente tem que orar por elas. E daí, eu tô contando uma experiência minha. Eu ouço muitas pregações, né, na internet, pelo YouTube. E uma pregação de uma cristã católica, uma doutora que está há mais de 40 anos servindo a Cristo. Ela fala muito da intimidade que ela tem com Jesus. E é a coisa mais linda. Eu tiro das mensagens que ela me passa, eu tiro fora toda a parte católica, porque ela fala em rezar, ela fala muito sobre Maria, que é uma coisa que nós, cristãos crentes, nós vemos de outra forma. Mas tudo bem, isso aí a gente não tá colocando em questão. E nas mensagens dela, ela fala sobre essa intimidade que ela tem com Jesus Cristo. É impressionante. E como eu tenho aprendido ouvindo ela, eu não ouço só ela, eu ouço outras que falam sobre a mensagem de Deus, de Jesus, né, do Espírito Santo. Mas voltando nessa parte da doutora, que ela fala sobre a intimidade dela com Jesus, ela sempre quando ela tem um problema, algo a ser resolvido, ela fala assim, Jesus, senta aqui comigo, senta aqui, vamos tomar um cafezinho comigo? E ela é mineira. Eu também tenho uma descendência de mineiro, que meu pai é mineiro. E eu me identifiquei muito com ela. E a forma como ela faz e fala é tão bonito que ela disse assim, senta aqui comigo, Jesus, vamos tomar um café comigo? E ela simplesmente senta na mesa
tomando café. E ela começa a conversar com Jesus. Aí a gente diz, como se tivesse uma pessoa ali. Não, mas tem uma pessoa ali. Tem um ser muito lindo ali. E ela começa a contar. Jesus, como eu vou fazer com essa questão? Como eu vou falar? Como eu vou agir? E ela sabe que a resposta vai vir naquele dia. E é emocionante ouvir ela contar essas histórias. E isso faz a gente entender que a gente tem que entregar as nossas aflições, os nossos medos, os nossos problemas para Deus e deixar Ele resolver. E eu tenho aprendido muito. Ontem, no final do dia, eu me chateei demais com algo. Eu fiquei muito triste durante umas coisas que aconteceu ontem. Mas eu tentei não deixar passar para ninguém. E no final do dia eu fui chorar, porque eu não queria contar para ninguém. E eu contei para Deus. Eu pedi para que Ele me abraçasse, para que Ele fizesse alguma coisa. E daí, no momento, eu senti assim, acalma o seu coração, que amanhã é outro dia. Dentro de alguns minutos, uma das coisas foram resolvidas. E eu fiquei tão feliz. E passou mais um pouquinho, outra coisa foi resolvida. E daí hoje, quando eu acordo, aquela vontade imensa de estudar a palavra, de estar mais aprofundada. Então, assim, esperar em Deus, entregar para Ele todos os nossos problemas, às vezes para algumas pessoas que vão ver o meu vídeo, é um pouco estranho, porque tem pessoas que têm que ter um contato físico. E é o nosso contato, a nossa intimidade com Deus é muito além. A gente tem que praticar todos os dias para entender como funciona. Hoje, eu simplesmente posso sentar aqui no sofá e colocar uma cadeira na frente e falar: Senhor, senta aqui que eu quero conversar com o Senhor. Não importa da forma como a gente fala com Ele, se a gente se ajoelha e fala, se a gente está no nosso quarto fazendo alguma coisa, ou na cozinha, porque eu também às vezes estou lavando louça e estou falando com Deus. Essa intimidade minha com o Senhor é minha. E cada um pode criar uma intimidade com Ele. Então, a mensagem que eu quero dizer e que eu quero deixar é que a cada dia essa palavra